alunos do curso, tudo bom? Então vamos à nossa aula de hoje, que fala sobre as equações e as inequações do primeiro grau. Bom, estou na página 19 da apostila, tá? Vamos lembrar um pouquinho da definição de uma equação do primeiro grau. Equação é toda sentença matemática aberta que exprime uma relação de igualdade. Essa característica fundamental de uma equação. É uma expressão, é uma sentença matemática que contém números, letras, sinais de operações e uma igualdade, tá? A palavra equação tem o prefixo equa, que do latim significa igual. Exemplos de equações. Aí nós temos alguns aqui. Primeiro exemplo, 2x mais 8 igual a 0. Nesse primeiro exemplo, né, eu tenho a incógnita, que é o x. Eu tenho o primeiro membro como 2x mais 8 e o segundo membro como 0. Segundo exemplo, 5x menos 4 igual a 6x mais 8. 5x menos 4 é o primeiro membro, segundo membro, 6x mais 8. 3a menos b menos c igual a 0. Primeiro membro, 3a menos b menos c, segundo membro, 0. A letra é chamada de incógnita, tá? Ela representa a incógnita da equação, que é o valor a ser descoberto, né? Bom, considere a equação 2x menos 8 igual a 3x menos 10. Nessa equação, a incógnita é o x. Tudo que acontece... tudo que antecede, o sinal da igualdade denomina-se primeiro membro, conforme falei anteriormente. E o que sucede, né, o sinal de igual é o segundo membro. Então, nesse caso aí, nós temos 2x menos 8 como primeiro membro e 3x menos 10 como segundo membro. Tá ok? Cada partezinha dessa é chamado de termo da equação. Então, por exemplo, 2x é um termo, menos 8 é outro termo, 3x é um termo e menos 10 outro termo. Resolver uma equação consiste em realizar uma série de operações que nos conduzem a equações equivalentes, cada vez mais simples, né? Mas a nossa finalidade é sempre ir em busca da incógnita, do valor que a incógnita está assumindo ali, tá? Porque a incógnita, ela está representando um número real. E aí, nós vamos em busca desse resultado, né, que nos permitem descobrir os elementos do conjunto verdade ou as raízes da equação. Que no nosso caso, como nós estamos falando da equação do primeiro grau, essa equação só vai ter uma única raiz, tá ok? Vamos aos exemplos. Vamos lá. Primeiro exemplo. O primeiro exemplo, deixa eu afastar um pouquinho. O primeiro exemplo é a equação menos 3x sobre 4 igual a 5 sextos. Bom, como é que foi resolvida essa equação? Bom, duas maneiras, né? Vocês podem tirar o MMC de 4 e 6, né? Até porque aqui eles são diferentes, então a gente pode tirar o MMC. Ou nós podemos multiplicar cruzado também, tá? Tem duas maneiras para resolver. O exemplo da apostila foi a primeira situação, né? Tiramos o MMC de 4 e 6, que deu 12. Então, 12 virou o novo denominador. 12 dividido por 4 dá 3. 3 multiplicado por menos 3x deu menos 9. E 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 5, 10. Logo, né, menos 9x é igual a 10. Então, trazendo o sinal, o menos 10, né, trazendo o sinal negativo para o outro lado, x igual a menos 10 nonos, né? Ou multiplicando por menos 1, né? Ou simplesmente dividindo x igual a 10 por menos 9, que é igual a menos 10 nonos, né? E aí nosso conjunto verdade, né, nosso conjunto solução, menos 10 nonos, tá? Essa seria a raiz dessa equação. Segundo exemplo. No segundo exemplo, eu tenho agora, olha lá, a equação 2 que multiplica x menos 2, menos 3 que multiplica 1 menos x, igual a 2 que multiplica x menos 4. Nessa equação, nós vamos aplicar a propriedade distributiva, tá? Da multiplicação, que é a propriedade fundamental da multiplicação. Ou seja, vamos lá, vamos começar aqui. O 2 que multiplica o x dá 2x, o 2 que multiplica o menos 2 dá menos 4, o menos 3 que multiplica 1 dá menos 3 e o menos 3 que multiplica o menos x, que dá mais 3x. Do outro lado, também vou aplicar a propriedade distributiva. 2 que multiplica x, 2x, e 2 que multiplica menos 4, menos 8. Agora, nós vamos reduzir os termos semelhantes, ou seja, também nós vamos organizar
antes da igualdade, aqueles termos semelhantes, aqueles termos que têm a incógnita, né? Lembrando que cada vez que eu trago um termo de um membro para o outro, eu também tenho que trocar a sua operação. Então, vamos lá, no primeiro membro ficou 2x mais 3x e vou carregar o 2x do segundo membro para o primeiro. Ele vai para lá com a operação inversa, menos 2. No segundo membro vão ficar aqueles termos que não têm a incógnita. Então, vão ficar, né? O menos 8, depois o menos 4 vai para lá, vai ficar como mais 4, e o menos 3 também vai para o segundo membro como mais 3. Logo, 2x mais 3x menos 2x dá 3x. E menos 8 mais 4 mais 3, menos 1. Logo, x é igual a menos 1/3. Menos 1/3 é a nossa raiz, né, ou solução desta equação. Tudo bem? Então, deu para lembrar um pouquinho aí do que é uma equação, né? Algo que vocês devem ter visto, viram no 7º ano, né? No 7º ano. Vamos agora à inequação do primeiro grau. Bom, denominamos inequação toda sentença matemática aberta por uma desigualdade. Percebam, aí está a diferença do que é uma inequação para uma equação, né? Na inequação, nós temos uma desigualdade. Nós vamos lembrar daqueles sinais de maior, menor, maior ou menor ou igual, tá? Diferentemente da equação. Na equação, nós tínhamos o quê? A igualdade, tá? Então, essa é a diferença de uma inequação para uma equação. Bom, aí eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Primeiro exemplo, 2x menos 7, maior ou igual a 0. Outro exemplo, 3x sobre 5 mais 7 meios menor que 0. 2x menos meio menor ou igual a 0. Bom, mas vamos então ao que interessa. Vamos à solução da inequação. Vamos lá. Para resolver uma inequação, podemos fazer da mesma forma que fazemos nas equações. Contudo, devemos ter cuidado quando a incógnita fica negativa. Esse é um ponto importante, tá, gente? No cálculo das inequações. Nesse caso, devemos multiplicar por menos 1 e inverter o símbolo da desigualdade. Por exemplo, se eu multiplicar por menos 1, no caso da minha incógnita estar negativa, a minha desigualdade, além de todos os termos trocarem de sinal, a desigualdade também, tá? Também nós vamos inverter a desigualdade. Vamos ver um exemplo. O nosso exemplo daqui, 15 menos 7x maior ou igual a 2x menos 30. Então, resolvendo essa inequação, vamos lá. O que tem x vai ficar antes da desigualdade e o que não tem depois. Então, antes da desigualdade vai ficar o menos x, né? E eu vou trazer esse 2x que está no segundo membro para o primeiro. Ele vai para lá com um sinal negativo. Então, menos 7 menos 2x dá menos 9. Do outro lado da desigualdade vai ficar o menos 30 e eu vou trazer o 15. Ele vai para lá negativo, 30 menos 15. Logo, menos 9x maior ou igual a menos 45, né? Porque menos 30 menos 15 é menos 45. Ficou, então, a minha incógnita negativa. Olha, menos 9x. O que eu vou fazer? Vou multiplicar por menos 1 toda essa inequação. Dessa forma, a desigualdade ela também vai ser invertida, tá, turma? Então, essa inequação vai passar a ser 9x positivo, ao invés de maior ou